Lição 9, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O assunto é perdas. Infelizmente, todos nós passamos por perdas na família. Como conviver com elas, como aprender delas. Esse é o resumo do tema desta semana. As perdas, em primeiro lugar, o primeiro tópico, seriam uma realidade, ou são uma realidade da vida, né? Perde-se para a morte, perde-se para as doenças limitantes, perde-se nas mudanças de fases e ciclos da vida, né? As pessoas reagem às perdas de formas as mais diferentes possíveis. Algumas negam, né? Eu lembro de um pai cujo filho estava dentro do espectro autista, que chamamos, e ele negava isso para as pessoas, dizendo, não, meu filho não é autista, contrariando, inclusive, o próprio diagnóstico médico, num caso como este, né? Outras pessoas agem como se nada houvesse, reprimem os seus sentimentos, impedindo ou retardando a superação. Outras se revoltam com as pessoas, se revoltam com Deus, culpam os outros pelo que lhes está acontecendo, né? Então, na lição dessa semana, o bloco 2, número 2, algumas perdas, né? A primeira delas é a perda da saúde. Mesmo como filhos de Deus, nós podemos perder a saúde. E geralmente a gente perde a saúde por duas razões, né? A primeira é transgressão das leis da saúde, essa é a mais comum. Mas, às vezes eu vejo pessoas querendo recriminar os outros, dizendo, olha, você está assim porque você pecou, porque você errou e tal. Muitas vezes também há um outro motivo para a gente perder a saúde. É pelo fato de estarmos neste mundo poluído de pecado. Há alguns anos convivi com uma pessoa, conheci uma pessoa cristã, fervorosa, que numa transfusão de sangue, naquela época que as coisas não eram tão bem organizadas como estão hoje, ela, numa transfusão de sangue, contraiu o vírus da AIDS e conviveu com isso durante toda a sua vida. Então, que culpa ela tem disso? Então não dá para recriminar alguém por perda da saúde simplesmente dizendo, você pecou e agora você está assim por isso. Mas quando nós adoecemos, a gente aprende algumas coisas, né? A primeira delas é que nós descobrimos nossa finitude e nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Nós somos como uma folha jogada ao vento. Segunda coisa que nós aprendemos é que quando nós adoecemos, nós descobrimos a importância da solidariedade humana. Como precisamos de alguém para nos ajudar. Recentemente, presenciei e ajudei num caso do internamento hospitalar de uma pessoa que depois de todos aqueles trâmites, aquela burocracia, aquela dificuldade para interná-la, ela se sentia tão feliz, tão agradecida. Estava doente, mas estava agradecida pelo que fizeram para ela. Isso é um fator importante. Então a gente descobre, quando estamos doentes, realmente a solidariedade humana, a importância dessa solidariedade na nossa vida. Terceiro, quando nós adoecemos, nós descobrimos que todos somos iguais. Pobres, ricos, grandes, pequenos, sábios, tolos, todos somos iguais. Nós também descobrimos, como adoecemos, finalmente, nós verificamos a importância da família, do amor, do cuidado que ela nos devota. É triste alguém chegar ao fim da vida ou estar doente em qualquer fase da vida e não ter uma família para ampará-la, para ajudá-la, para cuidar dela, não ter ninguém por ela, por N razões. Talvez por egoísmo das pessoas, por falta de disposição, talvez por algum erro que essa pessoa cometeu no passado, enfim, por questão financeira, a gente não pode aqui colocar todos os casos. Mas é difícil isso. Então, quando adoecemos, a gente percebe a importância de ter uma família, já que esse é o tema desse trimestre, né? Então, o primeiro ponto é perda da saúde. O segundo ponto das perdas desta semana é perda da confiança. E essa perda da confiança, ela ocorre dentro do casamento e dentro da família, basicamente em dois pontos. O primeiro é diante de uma infidelidade conjugal, de um adultério. Como é difícil um casal cuja esposa adulterou ou cujo marido adulterou continuar convivendo depois, porque laços se quebram e a perda da confiança é talvez a pior coisa que ocorre num momento como este. É muito difícil conviver com isso. É possível restaurar? A resposta é sim. E alguns até perguntam, pastor, obrigatoriamente eu preciso me separar? Não, não necessariamente. Pode ser um casamento renovado e reatado. Embora Jesus disse que há uma exceção,
que nesses casos poderia haver um divórcio, uma separação. Todavia, não precisamos incentivar esse tipo de coisa. É bom que a gente pense um pouco sobre isso. E uma outra coisa que gera a perda da confiança é justamente a violência doméstica. Seja de pais contra filhos, seja de marido contra mulher, seja de marido contra esposa e filhos, ou coisa parecida. Essa violência doméstica, ela tem que ser cuidada. E imediatamente, quando há problemas como esse, nós não devemos tosquenejar. Nós devemos dizer à pessoa que ela precisa procurar. Aquele que é o abusador, o opressor, procurar uma ajuda médica, uma ajuda profissional. Não é? Às vezes o indivíduo é um opressor e precisa passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico ou coisa do gênero. E também procurar ajuda legal, policial às vezes. Esse é um assunto com o qual não devemos brincar, mesmo dentro do contexto do cristianismo. As pessoas precisam entender de que há leis e que elas devem ser obedecidas por todos nós, e que a Bíblia é contrária a essas coisas. Nós não podemos permitir que uma violência doméstica se perpetue. Não é assim que as coisas devem funcionar. Mas essas duas coisas, a infidelidade e a violência, geram, não é, um contexto de perdas, de perda da confiança dentro do lar. Por último, perda da liberdade. O nosso autor colocou muito bem que a perda da liberdade, além de uma pessoa estar presa, estar na cadeia, que é uma realidade, é também a perda da liberdade a pessoa que está dependente ou que está com vícios como fumo, álcool, drogas, hoje em dia vícios em internet. Você tem N vícios que podem estar aqui colocados. E é bom que se diga num caso como esse, é que liberdade não é para alguma coisa. As pessoas hoje dizem, eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero, eu posso usar drogas, eu posso fumar, eu posso beber, eu tenho liberdade. Não, liberdade não é isto. Liberdade não é para alguma coisa. Liberdade é liberdade de alguma coisa. Quem é de fato liberto é o que não usa o álcool, é o que não usa as drogas. Este é liberto. Ele se libertou disso. Ele não depende mais disso para viver ou para sobreviver. E um item que está aqui também, eu havia dito que era o último, mas nós temos um quarto item que é a perda da vida. A morte é a visitante mais indesejada dentro de uma família. E de vez em quando nós perdemos um ente querido. E isto é duro. Nós temos que aprender a sobreviver com esse tipo de perda. Em uma outra lição vamos abordar um pouquinho mais sobre esse assunto, ou já abordamos numa lição anterior, não estou lembrado aqui. Mas a verdade é que nós temos que entender que nós, como cristãos, temos a esperança da ressurreição. Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Ele estava falando da ressurreição dos justos, cuja promessa nós confiamos, nós entendemos e nós esperamos que se cumpra na nossa vida. E eu queria terminar para você repartir com os seus alunos com um texto de Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 268. O que podemos aprender com as perdas, né? Ela diz assim, quando nos assediam dificuldades e provações, devemos fugir para Deus e confiantemente esperar auxílio dele, que é poderoso para salvar e forte para livrar. Temos que pedir as bênçãos de Deus, se é que as queremos receber. E ela então termina, e eu termino a lição falando disso, a oração é um dever e uma responsabilidade. Até a semana que vem.